Olá, tudo bem? Meu nome é Simone, professora de Biologia, e a aula de hoje vai ser sobre genética, tá? Quando você se olha no espelho e vê assim, ó, o que parece meu nariz? Meu pai ou da minha mãe? E esse olho? Meu olho é claro. Olha, eu tenho olho azul. Puxou a quem? É meu pai ou a minha mãe? Se eles não têm olhos azuis. Algumas características, elas vão pular gerações. Então, assim, você não vai ver no seu pai nem na sua mãe, mas você pode encontrar em quem? No seu avô, na sua bisavó, né? Alguém na família tem, ok? Essas são as características genéticas que são carregadas nos seus genes, ok? Então, nós vamos ver tudo isso e um pouquinho, na verdade, tudo isso agora na aula. Biologia, terceiro ano, aula 3. O assunto de hoje, genética. Parte 1. Gregor Mendel. Tudo que o Mendel estudou, tudo que ele trabalhou nos seus experimentos, na verdade, é o que foi que deu origem à genética. A genética, na verdade, ela surgiu no final do século XX, né? Depois da descoberta do que o Mendel, dos trabalhos do Mendel, né? E o Mendel, vocês vão ver em sala de aula a questão de dominância, de recessividade. Então, nós temos várias características. E para se trabalhar a herança dessas características, o que foi feito? Na verdade, ele utilizou plantas. Ele era filho de agricultor, era pobre e queria muito estudar. Aí o que ele fez? Ele entrou para a igreja é muito rica, então através da igreja ele conseguiu estudar, mas ele queria mais, né? Ele já dava aula, mas ele queria a universidade. Então ele entrou para a universidade e através da universidade ele conseguiu estudar a ciência da natureza, biologia, química, matemática e física, ok? E a partir daí ele começou dentro do mosteiro mesmo a fazer vários experimentos. Chegou até uma planta que aí sim, essa planta ela trouxe a luz para a hereditariedade. Por quê? Porque se você observar, por exemplo, vamos falar de cor de olho, no caso do ser humano, nós temos várias cores, azul, verde, castanho claro, castanho escuro, preto, né? Então, para dar certo, ele precisava de utilizar um ser vivo, mas tivesse poucas características. Como que ele vai trabalhar um ser com várias características? Então, quanto mais simples, mais fácil de saber por que aquela característica acontecia. De onde vinha a característica, certo? Então, assim, depois de vários trabalhos que ele fez, foi que ele chegou até essa planta. Então, primeira lei de Mendel. Foi justamente o trabalho do Mendel que levou à primeira lei da hereditariedade, né? Através de seus estudos, que na verdade ele passou mais de 10 anos dedicado a cruzamentos de plantas, né? Bom, aí o que aconteceu? Ele encontrou uma espécie que, como nós vimos anteriormente, nós temos várias características. Então, por exemplo, cor de pele, vai haver uma degradação aí de cores, né? Cor de olhos, do preto até o mais clarinho, dependendo da quantidade de melanina. Então, e para se fazer esses cruzamentos, como ele trabalhou com planta, o que aconteceu? Ele foram 10 anos estudando essas plantas, estudando cruzamento, anotando, fazendo várias anotações, até que ele se deparou com a ervilha, né? Essa ervilha, na verdade, ela tinha características especiais, porque para todos os fatores, para todas as características, só tinha 2 fatores. Então, assim, para cor, ela era ou verde ou amarela. Tipo de semente, ela era lisa ou era rugosa. Cor de planta, cor da flor, ou era branca, ou era púrpura, e assim ia, né? Então, assim, além de tudo, essa planta, ela conseguia fazer autofecundação. Então, existe uma coisa chamada linhagem pura. Linhagem pura é quando não tem mistura, não é um ser híbrido. Ele é um ser que não foi misturado com outras espécies. E quando ele fez autofecundação nessa planta, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu uma linhagem pura. Tá? A partir da linhagem pura, a gente vai ver a seguir como que aconteceu essa primeira lei. Então, essa primeira lei de Mendel, ela quer dizer lei de segregação de fatores, ou ainda lei do mono quer dizer hibridismo. Então, assim, só existe um tipo de híbrido, um tipo de misturado, certo? Não vai ter várias misturas.
Então, e para falar de linhagem pura ou de híbrido, observe o exemplo aqui na frente, ó, no slide. Observe o exemplo aqui do slide. O material que ele utilizou foi essa ervilha de cheiro, que depois de muito custo ele chegou a essa ervilha, igual eu expliquei no slide anterior, que para tudo ela só tinha duas características, para todos os fatores tinha duas características. Então, como é que ele fez? Primeiro ele transformou a ervilha em linhagem pura, fazendo o quê? O que vocês estão observando aqui, ó. Ela ou era verde ou era amarela, tá? Linhagem pura. Nós vamos usar sempre em genética as letrinhas. No caso aqui, nós vamos considerar que o que ele fez? Toda vez que ele pegava, ele autofecundou as ervilhas. Então ele fez amarela, aí colocou amarelo, com amarelo, até que ela só dava amarelo. A mesma coisa ele fez com verde, autofecundou, até que só dava verde. Aí, ó, se você observar, ele tem aqui as ervilhas verdes e as amarelas, certo? Aí tem letrinhas embaixo. Essas letrinhas são códigos genéticos chamados de genótipos, tá? A característica, se é verde, se é amarela, se é azul, se é marrom, significa fenótipo, tá? Que vai variar. Aí, o que o Mendel fez, eu vou fazer agora no papel para vocês verem. Então, gente, ó, o que tá no slide de vocês, que eu vou transferir isso para cá para vocês entenderem, fazendo, tá bom? Como é que aconteceu o cruzamento de Mendel? Então, olha só, aqui tem o Vzinho que lá tá na cor verde, certo? Verde. E o Vzão tá na cor amarela. Na verdade, assim, esse Gzinho, essas letrinhas a gente chama de genótipo. Sempre as letrinhas são chamadas de genótipos, representam os alelos. Normalmente um vem do macho, outro vem da fêmea, tá bom? E as características aqui, ó, se é verde, se é amarela, se é marrom, isso aqui é o fenótipo, ok? Bom, antes de fazer o cruzamento, você tem que entender de onde vem essa letrinha. Então, ó, todas as vezes que o Mendel cruzava, primeiro ele fez autofecundação, nos amarelos, no verde, até que só deu verde. Então, deu verde de linhagem pura, que ele chamou de geração parental, ou pesão. E quando ele fez autofecundação no amarelo, o que aconteceu também? Ele autofecundou, até que só deu amarelo, que ele também chamou de geração pura, que é de linhagem pura. Beleza, então eu já sei que deu amarelo puro, já sei que deu verde puro. Sempre são representados por duas letrinhas, que são os alelos, ok? Igual eu falei, um genótipo, um vem do pai e outro vem da mãe, ou do macho e da fêmea. Bom, para encontrar a letrinha, o que você vai fazer? O seguinte: todas as vezes que ele cruzava amarelo puro com verde puro, dava amarelo. Poxa, como que ele cruzava amarelo com verde e ao invés de dar azul, dava amarelo? Então, todas as vezes que ele cruzava, dava amarelo. Então, ele veio com uma questão de dominância e recessividade. O que ele chamou de dominante? Dominante é aquele que sempre que estava presente, a característica dava a ele. Então, sempre que o amarelo estava presente, não importa a quantidade de verde que tinha, sempre dava amarelo. Então, ele chamou o amarelo de dominante. O amarelo vai ser o dominante. E o verde vai ser o recessivo. Ok? Então, eu já sei o que é genótipo, já sei o que é fenótipo. Fenótipo é a característica, genótipo é a letrinha. E já sei que dominante é a característica que vai dar presente, mesmo o outro estando presente, dando essa característica, então essa característica ela vai ser dominante. E o outro, que mesmo estando presente, não vai aparecer no resultado, então ele é o recessivo. Então, normalmente, na maioria das vezes, a não ser quando a questão já dá a letrinha, sempre nós vamos usar a letrinha do recessivo. Qual é o recessivo? O verde. Qual é a letra do verde? V. Então, por isso que eu estou usando a letra V. Ok? E para o recessivo, ele vai ser minúsculo. Para o dominante, que é o amarelo, é a mesma letra. Eu sempre vou usar a mesma letra, só que aqui maiúsculo. Então, e como é que eu cruzo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, Vzinho, que é o verde. Tanto faz colocar primeiro verde ou primeiro amarelo. E aqui o Vzão, que é o amarelo. O cruzamento é o seguinte: por que fala cruzar? Eu vou mostrar cruzar e depois a gente vai usar um outro quadro que é mais fácil. O cruzar que é o seguinte, ó.
esse que está aqui, ele tem que ir para ele e para o segundo, ó. Ele veio para os dois alelos. E esse que está aqui, cruzar, né? E o segundo aqui vai para o terceiro e vai para o quarto. Então, ele veio para todos, ó. Esses dois alelos, eles estão presentes em todos. Então, na hora de misturar os genes, ele vai estar em todos os alelos. A mesma coisa tem que acontecer com esse, ó. Esse aqui vai vir para ele mesmo, e para o primeiro, para ele mesmo e para o segundo. Olha, não se importe com isso, é só para vocês entenderem o sentido da palavra cruzar. Então, ó, aí vai ver de onde ele vem. Ó. Ele vem de onde? Vem do Vzinho. Sempre o dominante vai vir na frente. Então, eu vou botar primeiro o Vzão, depois o Vzinho. Aqui vem o quê, ó? Vzão, e vem de onde? Vem do Vzinho. Aqui vem do Vzão, e esse aqui vem do Vzinho. Esse aqui vem de onde? Do Vzão, e esse aqui vem do Vzinho. Olha o que deu aqui no slide, ó. Vzão, Vzinho, que é a primeira geração. Então, quando eu cruzei o verde com o amarelo, todos deram Vzinho, Vzinho. Ou, Vzão, Vzinho, que é amarelo, certo? Por que Vzão, Vzinho é amarelo, ó? Todos deram Vzão, Vzinho, que é o que deu aqui, ó. Vzão, Vzinho, amarelo. Por que Vzão, Vzinho é amarelo? Porque o dominante está presente. Qual é a diferença agora, ó? Aqui eu tenho Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. Isso aqui a gente chama de linhagem pura, mas também eles são homozigotos. Por quê? Porque ele tem os zigotos iguais. Os dois genótipos são iguais, as duas letrinhas são iguais, os dois alelos são iguais. Então, homozigotos. E quando eles são homólogos, que são iguais, homólogos. Você já deve ter ouvido a professora falar sobre essa palavrinha, ou mesmo eu. Bom, e esse aqui, ó, quando ele tá um Vzão, Vzinho, eles são híbridos. Híbridos é o quê? Misturados. Híbridos ou heterozigotos. Ó, esse prefixo aqui da palavra já lembra outras palavras, então você já vai lembrar, ó. Homogênea é uma substância igual. Homossexual, que gosta do mesmo. E homozigoto, zigotos iguais. Ok? Heterogêneos são substâncias diferentes. Hétero, a pessoa que gosta do sexo oposto. Heterozigotos, zigotos diferentes, também chamados de híbridos. Carros híbridos, carro álcool e gasolina. Então, híbridos quer dizer misturado. Ok? Olha o que deu aqui. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Não é isso? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai misturar amarelo com amarelo, que é o que deu aqui, ó. Então, eu vou misturar aqui, ó. Só que eu vou fazer a mistura agora usando já o quadro de Punnett. O quadro de Punnett é para facilitar a vida, para a gente não ter que fazer isso. Então, eu vou usar esse aqui, ó. Vou cruzar o que deu aqui na primeira geração, que é a geração 1. Primeira geração. O quadro de Punnett é o seguinte, esse Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Dominante na frente, ok? Ao invés de eu fazer esse cruzamento aqui, eu vou fazer o jogo da velha aqui, que é o quadro de Punnett. O que é jogo da velha, o quadro de Punnett? Eu vou usar cada um desse aqui, cada um no seu quadrado, ó. Esse vem para cá, o outro vem para lá. Esse vem para cá, o outro vem para lá. Isso aqui, na verdade, era para dizer quem é o macho e qual é a fêmea. Como isso não vai alterar a resposta, então você não precisa, ok? Aí você vai ver, ó, mesma linha, mesma coluna, igual batalha naval. Então, desce quem? Desce o Vzão, vem quem? Vem o Vzão, Vzão, Vzão. Aqui, desce o Vzão, dominante na frente. Vem quem? O Vzinho, Vzão, Vzinho. Aqui, ó, vai o Vzão, vem o Vzinho. Aqui, vem o Vzinho, vem o Vzinho. Então, deu, ó, um Vzão, Vzão, dois Vzão, Vzinho e um Vzinho, Vzinho. A mesma coisa que deu aqui, ó. Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho. Olha só, de dois amarelos, apareceu um verde. Por quê? Porque ele era amarelo, mas ele carregava o verdinho no seu alelo, no seu genótipo. Por isso que às vezes você não tem aquela característica, mas seu filho possa ter, dependendo do seu marido. Ok? Então, aqui deu o quê? Ó, deu 3 amarelos e um verde. Percentualmente falando, aqui deu 100% amarelo, ó, 100%. Probabilidade 4 em 4. Dos 4, os 4 são amarelos. Aqui, ó, deu o quê? Deu 3 amarelos. Então, dá o quê? 75%. Certo? 75%. Porque cada um representa 25. 25 mais 25 mais 25 mais 25 é 100. Só que eu só tenho 3 vezes 25, 75% amarelo.
e 25% verde. Então, aqui eu tenho, ó, os genótipos. Aqui eu tenho o fenótipo, que é a característica. Aqui eu tenho o percentual, falta a probabilidade, que aqui deu 4 em 4. A probabilidade aqui, ó, para ser amarelo, vai ser o quanto? Ó? 1, 2, 3. 3 de quanto? Dos 4. 3 em 4. Não é x não, tá? É divisão. E verde deu só 1. 1 em quanto? Dos 4, só 1. Beleza? Agora vamos em frente. Essas são as duas questões que nós vamos resolver da primeira lei de Mendel, uma da PUC e outra da FUVEST, são excelentes universidades de São Paulo. E eu fiz 2 exemplos aqui. Vamos resolver agora esses exemplos aqui, já a segunda parte resolvendo aqui. Vamos passar para o papel. Então vamos resolver a questão 1, certo? Aí da primeira lei de Mendel. A questão 1, ela é da PUC, ok? Então, ela fala o seguinte, acompanha aí no slide, ó. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta... Então, eu já vou colocar aqui, ó. Sugiro que vocês façam a mesma coisa, ó. Preta. Uniforme. Uniforme, então, quer dizer que ela é só preta. Ela não é misturada. Ok? Preta. É condicionada por um gene dominante. Então, já fala que ele é dominante e fala que ele é representado pela letra B maiúscula, ó. Enquanto que a pelagem branca é uniforme também, ou seja, não é misturada. E o seu alelo é recessivo, então o branco é o recessivo e é representado pela letra Bzinho. Aí ele quer saber do cruzamento de um casal de gatos pretos heterozigotos. Então ele é preto, só que ele é híbrido. Então o preto poderia ser o quê? Ele poderia ser Bzão, fosse puro. Ou ele poderia ser Bzão, sendo híbrido. Então, ele está falando que a gente vai usar esse. E esse aqui, ó, como ele é recessivo, ele só pode ser Bzinho. Ok? Então, vamos cruzar, ó. Então, ele quer saber o quê? Do cruzamento de 2 pretos, de gatos pretos heterozigotos. Heterozigotos são o híbrido. Então, eu vou cruzar 2 gatos pretos. Um gato com a gata, lógico, né? Então, vamos lá, ó. Cruzar. Beleza? Aí eu vou colocar um em cada quadrado, ó. Bzão, esse pra cá, esse pra lá. Bzão. Sempre o dominante na frente. Agora é só fazer o cruzamento, ó. Desce quem? Bzão, ó. Vem Bzão, vai Bzão. Aqui desce o Bzão, vem o Bzinho. Vai o Bzão, vem o Bzinho. Vem o Bzinho, vem o Bzinho. Olha, deu a mesma coisa lá que deu dos híbridos, certo? Ó. Deu o quê, ó? Deu um Bzão, 2 Bzão, e um Bzinho. Só que a pergunta é o quê? A pergunta é o seguinte, ele quer saber se deu 100% gato preto? Não. Não. Deu 100% gato preto? Não. Porque esse aqui, ó, são pretos, mas esse aqui é branco, certo? Então, deu 3 pretos e um branco. Se deu 3 pretos, ele é o quê? 75%. E o branco, 25%. Então, aí ele fala 100% branco? Não. Olha só, gente, que interessante, ó. Nesse caso, o que vocês vão fazer, ó? Você já pode, questão de vestibular, vocês já vão eliminando. Então, ó, 100 preto por cento? Não. Deu 100% branco? Não, nem deu 100%. Então, a letra A e a letra B eu já descarto. Esquece. Eu vou trabalhar com a letra C ou D. Deu 25% de gato preto, 50% malhado? Não, não deu malhado, porque ele usa a palavra aqui uniforme. Então, a letra C, só com essa palavrinha aqui, já descarta. Só sobrou a letra D, ó. 75 preto e 25 branco. Olha só. 75 preto, 25 branco. Então, a resposta é a letra D. Beleza? Questão 2 da primeira lei de Mendel, tá? Então, olha só, ele fala, pelos curtos no coelho, acompanha aí com o seu slide. Pelos curtos no coelho é dominante, então aqui no caso é curto, dominante. Em relação ao gene que determina pelos longos, então ou vai ser curto ou vai ser longos. Se o curto é dominante, automaticamente o longo vai ser o recessivo. Tá vendo? Nas questões já explica quem é dominante e quem é recessivo. Aí ele fala, só que agora eu coloquei quantidade. Você vai resolver dessa forma, só que agora a gente vai transformar em números, não só em percentual e probabilidade, mas em quantidade.
Ok? Aí ele fala o seguinte, ó, do cruzamento entre coelhos heterozigotos, então primeiro eu vou achar a letrinha eu vou usar a letrinha do recessivo, então vai ser a letra L. Para curto vai ser elão, elão, ou híbrido, elão, elim. E para longo é o recessivo, então vai ser elim, elim. Aí ele fala do cruzamento entre coelhos heterozigotos, então eu vou cruzar coelhos heterozigotos. Heterozigotos é o híbrido. Então, elão, elim, elão, elim. Agora é só cruzar. Ó. Depois a gente resolve. Vamos fazer o que ele mandou primeiro. Ó. Elão, elim. Segue a questão. Elão, elim. Elão, elim. Lim, lim. Cruzei. Então, do cruzamento entre coelhos heterozigotos, nasceram 480. Então, ao invés de percentual, ele fala que aqui deu um total de 480 coelhos. Só que ele fala que desses 480, 360 tem pelo curto. O que é curto? Curto é dominante, que carrega o elão. Então, ó, curto, curto e curto. Então, ele fala que desses aqui, 360 é curto. Né? Ele quer saber, entre os coelhos curtos, qual o número de híbrido. Então, aqui, ó, esses aqui são curtos. Dentro desses aqui, quantos são híbridos? Híbridos, esses dois. Então, eu posso resolver de duas formas. Eu coloquei aqui, ó. Ou eu pego a quantidade total, divido por 4, aí eu vou saber quanto tem em cada quadradinho. Ou eu pego os 360 e divido só por 3, que foi a quantidade de curtos que deu. Ó, se eu pegar 480 e dividir por 4, vai dar quantos? 120, né? Aqui dá 100, 80 dividido por 4 dá 20, né? 120. Significa que aqui tem 120, 120, 120, 120. Quantos são os híbridos? 120 mais 120? Os híbridos vão ser 2 híbridos só. Que é elão, elim, ó. Só 2. 2 híbridos, que é elão, elim. Então, desses 120, ó. 120 mais 120. Só os híbridos, 120 mais 120, vai dar quanto? 240. Ou eu posso resolver dessa forma, ó. Você escolhe a mais fácil. Desses 3 aqui que são curtos, então eu vou pegar esse aqui para dividir por 3. 360 dividido por 3 dá quanto? 120. Quantos deu curto dos 3? Só 2. Então eu vou pegar 2 vezes 120, que vai dar 240. As duas formas que eu fizer, ou dividindo por 4 e somando esses 2, ou dividindo esses 3 por 3 e pegando só os 2, nos dois casos vai dar 240. Vamos voltar na questão lá? Quais são as alternativas? Quantos vão ser híbridos? Aqui, ó. 240, letra B. Então, a resposta é 240. Letra B. Ok? Ó, tem vários outros tipos de questões, muito mais fáceis ou muito mais difíceis. Tem que prestar atenção no enunciado. Sugiro que vocês prestem atenção no enunciado. Formulem aqui, usem as letrinhas para poder cruzar. Aí depois vai ver qual foi a pergunta feita para achar a resposta. Ok? Agora vamos falar de heredograma. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou dividir em duas partes. A primeira lei de Mendel é a primeira e agora vai a segunda parte com heredograma.